Amigos do Cartola, boa tarde. Pontualmente em terras bugrinas, 14 horas e 7 minutos. Está no ar mais um Amigos do Cartola. Meus amigos, não esqueça de, antes de ouvir este nosso editorial, vocês entrem no nosso canal, inscrevam-se e dê aquele seu like, aquele joinha lá na tela, para que vocês possam também receber notificação dos editoriais que a gente fala, comenta sobre o mundo do futebol, editoriais assertivos e que vem incomodando alguns gigantes da crônica esportiva, principalmente o que aconteceu hoje, que a gente se sente muito lisonjeado de ter sido lembrado pelo jornalista Juca Kfouri, lá do podcast Posse de Bola, que ele fez hoje com Arnaldo Ribeiro, Eduardo Tironi e Mauro César, onde nosso nome foi citado por conta da nossa crítica que a gente faz aqui aos técnicos estrangeiros em defesa dos nossos técnicos brasileiros que ainda são melhores. Porém, Juca Kfouri, quando fala do nosso nome, ele cita que a origem do nome Silva é Tupi-Guarani. E cabe aqui um esclarecimento, que é o nosso momento cultural, sobre a origem Silva, que na verdade não é Tupi-Guarani. A origem Silva é galaico-portuguesa, mais precisamente das Torres de Silva, lá em Portugal. É um nome de origem europeia de Portugal, e como nós somos colônia, ou fomos colônia de Portugal, é um nome também muito popular aqui no Brasil. Apesar de que o cronista André Silva tem em suas veias o sangue indígena, principalmente das tribos Cricati, Guajá e Canela, lá do estado do Maranhão. Feito essas colocações ao nosso glorioso Juca Kfouri, a gente inicia o nosso editorial com o tema conceitos, futebol científico, blá, 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 não é sinônimo de desempenho. Meus amigos, eu vou falar hoje dos 3 times, 30% do noticiário esportivo. E, coincidentemente, esses 3 times estão ali brigando ponto a ponto no Campeonato Brasileiro, cada um com 17 pontos. É o Vasco da Gama do Ramonismo, o Palmeiras do método professor e o Flamengo do técnico estrangeiro, Domenech Torrent. Antes disso, eu faço aqui um apelo, já iniciando do Vasco da Gama, dando lembrando, né, os nossos amigos lá dos Gigantes da Colina, um grande abraço a este grupo que discute futebol com muita maestria, os Gigantes da Colina. E a gente faz aqui um apelo para que a gente possa dar um crédito ao nosso Felipe Bastos, o nosso mascote de vestiário. Meus amigos, Felipe Bastos, nós sabemos que ele tem alguma limitação em campo, oscila bastante, mas o Felipe Bastos é muito importante ao Vasco. Eu quero dizer para vocês que, em termos de vestiário, e principalmente pelo momento que o Vasco vive e o elenco que tem, uma figura como Felipe Bastos é importante, principalmente para auxiliar Ramon na motivação dos mais novos que estão surgindo. Imagine você ter um camarada como Felipe Bastos, que honra o Vasco, ele vai, ele bate na veia que é vascaíno, ele sente orgulho, e Felipe Bastos, principalmente na Copa do Brasil, já foi campeão. Então ele conhece os caminhos desse futebol, eles conhecem o caminho dessa competição, e aí o que acontece? Felipe Bastos, ele sabe como lidar com estas técnicas. E aí a gente faz esse apelo. Felipe Bastos, ele me lembra muito, fazendo aqui a comparação, e vai aqui uma homenagem, né? E um grande abraço a esse grande amigo que eu gosto muito, eu estou com saudade, respeito demais, o nosso glorioso professor Pestana, lá do Apruemão. Um abraço, professor Pestana. O professor Pestana é um tipo daquele jogador que quando entra em campo, a gente fica com aquele cabelo em pé, não é?
mas a raça do Pestana, não é? A vontade do Pestana de jogar bola. Então, o Pestana, quando pega aquela bola que vem ali solta, em um bicudo, sem ele querer, a bola entra e ele resolve. Entendeu? Então, o Pestana está para o Apuimão, assim como o Felipe Bastos está para o Vasco. Vamos abraçar o Felipe Bastos. É muito importante, não é? Aliás, continuando aqui os abraços aos amigos do Apuimão, né, lá da Apuema, eu quero mandar também um grande abraço ao nosso querido professor Biraci Nascimento, a carretilha da ilha, Jorge Passinho, o nosso pivô eficiente. Por que não falar do professor Guzmão, que a gente pede emprestado aquele termo da enciclopédia de Newton Santos, tá certo? E batido o professor Guzmão como a enciclopédia da Apuema. Professor Guzmão em campo é um cérebro, o jogo fica mais fácil, não é isso? E também deixar aquele abraço fraterno ao meu amigo, o Emanete. O Emanete, que quando o zagueiro André Silva está em campo, o Emanete passa por dificuldades, tá? Então, meus amigos, nesse posto essas homenagens aos nossos amigos lá do Apuimão, eu quero dizer o seguinte, o Vasco, ele não fez uma partida considerada uma partida magnífica, mas também o Vasco não jogou mal. O que é que o Cartola classifica? O Cartola classifica que o Vasco jogou com o regulamento debaixo do braço. Ora, é justificado? É. Veja vocês que o Vasco tem 3 competições importantíssimas pela frente. E cada fase que o Vasco disputa, os cofres agradecem. E aí, Ramon Menezes, quando o Vasco jogou mais cadenciado, que foi um jogo cadenciado, quem assistiu viu que foi um jogo muito truncado ali, poucas presenças no ataque, e algumas, teve poucas, principalmente do lado do Vasco, aquela bola de Marco Júnior ali que pegou na trave, mas fora isso o Vasco não atacou muito. Foi um jogo cadenciado, mas para preservar o elenco contra o desgaste excessivo. É o tal do rodízio, que alguns cronistas esportivos, inclusive o seu Robson Moreno, que é lá do Cartola, está criticando o Domenech, porque acha que o Flamengo só tem que deixar jogar na técnica, tá certo? De ataque o tempo todinho. Vamos chegar lá no Flamengo para falar sobre isso, né? Tá? Então, o Vasco não jogou mal. Jogou com regulamento, mas pegou um gol no final da partida. Este gol que o Vasco pegou foi um gol que a gente considera que foi um achado. Por quê? Porque houve sim a tabela entre Bruno Nazário e Honda, onde lá no início, um pouco antes do meio-campo, o nosso querido Marco Júnior não conseguiu cortar aquela bola. Quando o Honda deu o toque em profundidade para Bruno Nazário, ele cruzou. Bem aí nós encontramos uma falha. Enxergamos ali uma falha, não de posicionamento, mas de quem foi para cima do Bruno Nazário. Ora, qual é a arma letal do Botafogo? A arma letal do Botafogo é bola alçada na área. O Botafogo tem um ataque alto, principalmente com esse Babi que está aí, jovem jogador, um grande impulso, cabeceio muito bom, um jogador muito bom. Gostei muito do Babi e que ele é muito perigoso em bola aérea. E aí, o que é que o Vasco tinha que fazer? Não era para Castão, nosso general, avançar em Bruno Nazário, porque o 1,91m que tem o Babi, ele subiu fácil entre quem? Pikachu e o nosso Miranda. Miranda tem 1,80m, é 10 centímetros menor do que Bruno Nazário, do que Babi. Com a impulsão que Babi tem, tá? Pikachu não viu nem como ele subiu e Babi não deu conta. Um cabeceio técnico, aquele gol foi uma cabeçada técnica. Você viu o fundamento ali, que mesmo o Fernando Miguel, que é o Barba, indo muito bem na bola e tentando tirar, não conseguiu evitar o gol. Quem era para ter ido ao desarme de Bruno Nazário era o Pikachu, porque é veloz, é menor, então tem mais ação para chegar naquela bola. E o Castan, que tinha que estar na contenção com o Miranda. Não ocorreu, o gol saiu. Porém, nada de consideramos assim, toalha jogada. Na verdade, o Vasco vai para o segundo jogo e também tem chance de classificação. Foi essa análise
do jogo do Vasco, que muitos criticaram, porque depois do sarrafo que o Flamengo pegou ontem, parece que a mídia ficou atordoada. Por quê? Porque caiu a narrativa de técnico estrangeiro que nós vamos comentar, né? E aí muitos criticam que ninguém fala do jogo do Vasco, porque só querem falar do Flamengo, principalmente Fábio Silva, que está até agora atordoado. Fábio Silva é lá do Marechal Maranhense, não está entendendo o que está se passando, e nós vamos também comentar sobre isso lá quando falarmos do Flamengo. Ainda sobre esquema tático e sobre técnico brasileiro, saindo um pouco do ramonismo lá da Copa do Brasil, vamos falar de quem está sendo muito criticado, principalmente pela turma do amendoim. Agora, os mais novos têm que entender que a turma do amendoim do Palmeiras é fato famosa. A turma do amendoim do Palmeiras nunca está satisfeita com nadinha. Então, nada melhor do que conhecer a turma do amendoim, se blindar e fazer o dever de casa do que ele, o professor Lucha, o maior técnico brasileiro, tá certo? Depois do professor Tele Santana, da nova geração, né? Assim, dos 35 anos para cá. Porque antes nós tivemos grandes técnicos, né? Até como o Mestre Tim, que treinou o Vasco da Gama, e outros que passou pelo futebol brasileiro. Então, o professor Lucha conhece os bastidores do Palmeiras. É campeoníssimo com a bandeira da academia. Não tenho que negar. E aí eu tenho que ouvir as pessoas dizer: não, o futebol do Palmeiras é um futebol de resultado, não é desempenho. Peraí. Até onde eu sei, qual é o objetivo do desempenho? Não resultado positivo. Qual é o principal objetivo do futebol? Não é fazer gol e ganhar jogo? É isso. E aí você tem professor Lucha, campeão paulista, invicto no Campeonato Brasileiro, já está classificado para as oitavas de finais da Libertadores, tem, juntamente com o Vasco da Gama, uma das melhores defesas do campeonato, tem um time equilibrado, jogadores que não estavam rendendo entenderam a filosofia do professor, o Palmeiras está encorpado, e deu prova disso também que tem uma diretoria e uma gerência de futebol que está trabalhando com muito planejamento. Porque você jogar a quase 4.000 em altitude lá em La Paz, na Bolívia, quando só teve 2 times brasileiros na história que venceu os bolivianos lá em cima. Foi o Grêmio e o professor quarta-feira. Então, o que é que vocês estão querendo do professor? É justificar que técnico estrangeiro chegou aqui para ensinar bola? Me compre um bode, me chame para assar e tomar cerveja. Principalmente Robson Moreno, que é lá do Cartola. Tá certo? Então, os cronistas estão perplexos com o professor. E eu gostei lá do podcast, quando Arnaldo Ribeiro falou. Ele disse sobre o professor. E eu concordo com o que ele falou. Que mimimi é esse em cima de Luxemburgo? Que o resultado está aí. Isso é o desempenho. Agora, tem que lembrar, muitos que não conhecem futebol, que aí acham que jogar o tempo todo para frente é sinal de desempenho, que vá procurar entender o que é futebol brasileiro. E, principalmente, como se joga no campo. O campo é dividido em 3/3. Ou você joga na zaga, ou você joga no meio, que você entrega a bola para o adversário e fica ali povoando o meio campo. É o chamado futebol reativo, para tentar tomar aquela bola logo ali no meio campo e partir para o ataque numa bola ou 2 bolas jogadas de tabela, ou você joga o tempo todo em cima do adversário. Agora, tem que ter peça. Não adianta eu colocar um jogador que não sabe finalizar, que não tem velocidade, tá certo? Para fazer a função de atacante. Quando o elenco não se tem peças que possa fazer variações, o treinador tem que adotar esquemas dentro desses 3 metros do campo. É o que o professor faz. O professor,
É isso aí que vocês estão vendo. E o Palmeiras vai dar trabalho. O Palmeiras é candidato ao título da Libertadores. Escuta o que eu estou dizendo para vocês. Os números do Palmeiras são expressivos. Expressivos. E contra o Bolívar, quem me disser que o Palmeiras entrou para jogar como volante, eu tenho que mostrar a cartilha de como armar time. Porque o que eu menos vi ali foi o Palmeiras jogar com volante. Eu vi ali um esquema do Palmeiras, 4-1-4-1, aquele garoto, Gabriel Menino, tá comendo a bola, saía com ela dominada, o Palmeiras chegava com volume na área do Bolívar. Tá certo que é um time medíocre? É. Time boliviano é um time que quando desce a serra não ganha de ninguém? Verdade. Mas vem cá, nós estamos jogando Libertadores. Desempenho não é fazer gol, não é ganhar jogo? O Palmeiras está com 9 pontos. Palmeiras tem 9 pontos e ganhou 2 jogos fora de casa. O Palmeiras está classificado na Libertadores. E detalhe, importante isso acontecer porque o Palmeiras está em 3 competições também. O Palmeiras está na Libertadores, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Rodízio é importante. E quando você fala que o time, quando consegue resultado em campo, com bom desempenho, que são as vitórias, você cria liberdade para você fazer estudos necessários e pontuar no elenco. É o que o professor faz quando lança a base. É um dos poucos treinadores que consegue lançar a base. O Ramonismo está provando que ele também está fazendo isso. É um dos poucos jogadores que, quando lança jogador da base, ele consegue fazer alternância e mostrar, meu filho, tu tá jogando atacante, desce um pouquinho para fazer aqui um meia central, um meia atacante, você tem esse perfil. É o professor que faz isso, não é técnico estrangeiro, tá certo? Não é técnico estrangeiro, porque inventar roda, qualquer um sabe. Agora eu quero ver é você ter alternativas, e para isso tem que conhecer o futebol brasileiro, que é o único futebol competitivo, tá? E falando de alternativa e conhecer o futebol brasileiro, vamos para o time milionário. Vamos falar do Flamengo e vamos falar do que eu disse aqui semana passada. Se a diretoria do Flamengo, o seu Marcos Braz, continuar com este papelão dele de abraçar jogador em vestiário, passar a mão em cabeça de jogador, principalmente seu Gabigol, tá certo? Que eu vi muitos, principalmente seu Fernando Júnior, lá no amigo do Cartola, dizer aqui que agora é fácil criticar Gabigol, mas que o Brasil sempre teve jogador marrento que deu trabalho em vestiário e ninguém falava nada. Vírgula, seu Fernando Júnior. Se você se refere a Edmundo e a Romário, tá certo? As diferenças de Edmundo e Romário em campo, tá? Acontecia, né? Eles se completavam em campo, mas no vestiário você tinha gerência. Não vinha para campo os problemas internos, tá certo? E os jogadores faziam diferença em campo, independente do treinador que estava lá. Agora, seu Gabigol quer o quê? Seu Gabigol não sabe jogar bola? Seu Gabigol desaprendeu a jogar bola? Só joga bola com Jesus? É aí onde eu digo que o jogador de futebol que não tem condição de estar entre os melhores do mundo peca, porque não se aprimora. Gabigol tem um potencial e vai se perder por causa deste comportamento que ele tem e seu Marcos Braz não está enxergando isso. Vai ser mais um efeito Ganso. Ou vocês se esqueceram o que foi que Ganso fez com o professor Oswaldo Oliveira no Fluminense, e o Fluminense cometeu aquele erro de abraçar Ganso, se arrebentou e perdeu um grande treinador que foi Oswaldo Oliveira. Então, o Flamengo está pagando o preço de não entender o que é alternativa de jogo. De quem foi a culpa? Jorge de Jesus. Porque Jorge de Jesus pegou um grande elenco, diga-se passagem, aplicou um conceito só de ataque, não deixou o time, né, encantou muitos iludidos que o time não descansava, jogava ali intensamente, intensidade. O Flamengo não sabe o que é agora jogar uma partida
quando precisa recuar, quando precisa ter um cadenciamento maior. Não sabe. Domenech está sendo criticado? Tá. Por quê? Porque, ao contrário do que Fábio Silva está dizendo, e seu Robson Moreno, Independente Del Valle, time equatoriano. Vem cá, vocês estão em qual bolha, meus amigos? Me diz aí qual é o título expressivo do Independente Del Valle, para você justificar que o Flamengo pegou de 5-0 porque pegou um time que joga para frente. Tenha santa paciência. Time equatoriano vai descer a serra e vai pegar porrada. Não vai longe. Não me venha com churumelas, seu Robson Moreno. Tá? O Independente Del Valle é um time comum e que o Flamengo tinha o dever por ter camisa, ter brasão, ter tradição, não na Libertadores, né? Não na Libertadores, mas ter tradição de futebol, que é um time grande de futebol brasileiro, sai de lá com uma vitória. Porque o Independente Del Valle está no mesmo patamar do Bolívar. Sendo que o Bolívar ainda tem melhor posicionamento porque tem torcida. O Independente não tem torcida lá no Equador. E aí eu tenho que ouvir esse blá blá blá. O 5-0 pegou porque o Flamengo não tem repertório em campo. O Flamengo não sabe alternar jogo de estratégia de acordo com o clímax da partida. O Flamengo não sabe buscar resultado. Culpa de Jesus, que chegou aqui, vendeu o ouro de tolo, pegou trampolim, achando que ia ser contratado pelo Barcelona e voltou para o medíocre time do Benfica, o medíocre futebol português, e já pegou porrada e já foi eliminado. Esse que é Jesus, que não consegue treinar time de elenco mediano, porque não tem competência. E quando eu digo aqui que técnico estrangeiro não inventou roda, vem para cá com esse papinho de futebol científico, no Brasil não cola. Não cola. E o professor está aí para mostrar isso, o Ramonismo veio e está mostrando isso. Cuidado que no final do primeiro turno, podemos sim, não é uma certeza, mas é uma projeção do que está acontecendo e que os números estão mostrando. Podemos ter na disputa do campeão do primeiro turno, Ramon e Luxemburgo. Escutem, guardem o que eu estou dizendo para vocês. O Flamengo é preciso agora entender que tem peças. Domenech Torrent tem que parar com esse papinho de futebol científico. Ele tem que vir para cá e jogar Brasil. Ele tem que vir para cá e fazer o rodízio mesmo. Porque jogar com intensidade Barcelona e Getafe, jogar com intensidade Barcelona e qualquer time de terceira categoria no futebol europeu, é muito fácil você ter intensidade. Tá? Se botar o Ceará para jogar o Campeonato Espanhol, o Ceará bate G4. Se botar o Bahia para jogar o Campeonato Italiano, o Bahia vai brigar por título. Até time argentino, se botar para jogar na Europa, vai jogar para ganhar título. E aí eu tenho que ouvir esse papinho que técnico estrangeiro inventou a roda, porque um russo, lá no começo do século XX, inventou o tal de futebol científico. Adotou por quê? Porque o russo não sabia jogar bola. Então teve que apelar à paciência, porque não tinha ainda o dom. E aí vai paciência, e a União Soviética, na época, fez um grande time. Deu resultado? Deu, mas não é sinônimo de desempenho. Desempenho é sinônimo de vitória. E você chega nela de qualquer esquema tático e de qualquer padrão de jogo, dentro daqueles 3 métodos que eu falei para você. Então, meus amigos, nosso editorial, ele veio nessa linha, para mostrar, principalmente, para aqueles que não entendem futebol, que não é a intensidade que ganha jogo. É sim você ter olho de treinador e saber adequar as peças à situação de rotina da partida. Este foi o nosso editorial. Fique com Deus e até a próxima.